Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos dar início ao nosso culto de Páscoa agora. Tenho certeza que a presença do Senhor já está na sua casa, já está no seu lar. Onde você estiver, feche os seus olhos. Vamos orar, vamos entregar ao Senhor essa manhã, vamos entregar ao Senhor esse dia, vamos glorificar a Deus, porque Ele enviou o Seu Filho por amor a nós. Vamos glorificar ao Senhor, porque Ele nos deu vida e vida em abundância. Coloque a mão no seu coração. Vamos render graças a Ele nessa manhã. Muito obrigada, Senhor, pela Tua presença nas nossas vidas. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor está vivo, o Senhor está entre nós. Muito obrigada, Pai, porque nesse momento, todo o peso de culpa foi jogado por terra, porque o Senhor nos perdoa, porque o Senhor nos redime, porque o Senhor nos salva. É uma manhã de festa. É uma manhã de alegria, é uma manhã, Senhor, aonde nós, o Teu povo, nos reunimos, ó Pai, para glorificar o sacrifício feito na cruz por nós, para glorificar que o Senhor venceu a morte, o Senhor está vivo e está conosco, está em nossas casas, nas nossas vidas, nos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Eu queria ler com os irmãos uma palavra que está lá em Lucas, capítulo 24, a partir do primeiro versículo, que diz assim: E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Amém? Que essa palavra fique no seu coração nessa manhã. Nós vamos buscar o Senhor aonde há vida, porque Ele está vivo e Ele ministra a vida entre nós. Vamos adorar o Senhor, meus irmãos, em nome de Jesus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Esse Cristo que ressuscitou, Ele nos dá a oportunidade nesse tempo de termos para onde olhar. A ressurreição de Cristo é a garantia da nossa vitória. Nós vamos celebrar isso nesta manhã, dizer que o meu socorro vem do Senhor. Então você que está em casa neste momento, pare tudo e vamos cultuar ao Senhor conosco nesta manhã. É momento de adorarmos a Ele, de exaltarmos o nome dEle. Vamos louvar o nome do Senhor nesta manhã. Levantarei meus olhos bem alto e para os montes. Levantarei meus olhos bem alto e para os montes, a buscar resposta do alto, de onde vem sempre o socorro para mim, meu socorro vem do Senhor, minha resposta vem do Senhor. Que tudo criou, yeah.
levantarei meus olhos bem alto e para os montes. Levantarei meus olhos bem alto e para os montes, a buscar resposta do alto, de onde vem sempre o socorro pra mim, pra mim. Meu socorro vem do Senhor, minha resposta vem do Senhor, minha esperança está em Ti, Senhor, que tudo criou e é quem me guarda, pois sempre estou seguro em Ti. Vem do Senhor, vem do Senhor, vem do Senhor. Meu socorro vem do Senhor, minha resposta vem do Senhor, minha esperança está em Ti, Senhor, que tudo criou e é quem me guarda, pois sempre estou seguro em Ti. Meu socorro vem do Senhor, minha resposta vem do Senhor, minha esperança está em Ti, Senhor, que tudo criou e é quem me guarda, pois sempre estou seguro em Ti, pois sempre estou seguro em Ti, pois sempre estou seguro em Ti. O meu socorro vem do Senhor. Amém. O nosso socorro vem do Senhor. E é tremendo a presença dEle nas nossas vidas nesse dia. E Páscoa significa passagem. Páscoa significa mudança. Páscoa é um momento muito propício para o arrependimento. Principalmente diante de tudo que nós estamos vivendo nos últimos dias. O Espírito de Deus quer falar à igreja dEle. O Espírito de Deus quer que nesse momento nada nos impeça de ouvir a sua voz. Então, com o nosso coração quebrantado, com o nosso coração cheio de vida, nós vamos fazer uma oração. Nós vamos nos arrepender. Ah, pastora, existe um momento para o arrependimento? Eu quero dizer para você que o arrependimento está sempre em ordem. Nós pecamos todos os dias, nós pecamos em todos os momentos, mas existe um Deus que morreu na cruz por nós, que verteu o seu sangue sobre as nossas vidas, e esse Deus está nas nossas casas, e esse Deus derrama o seu sangue sobre nós nesse dia, e esse Deus quer nos dar a vida eterna. Aproveite essa oportunidade, aproveite esse momento preparado pelo Senhor, e derrame seu coração na presença dEle. Senhor Jesus, nós nos rendemos a Ti nessa manhã. Nós nos rendemos à Tua presença, Senhor. Nós Te glorificamos por tudo que o Senhor é nas nossas vidas.
e confessamos com os nossos lábios que nós precisamos do Senhor todos os dias. Nós confessamos com os nossos lábios que nós precisamos nos arrepender todos os dias. Espírito de Deus, venha nos lavar, venha nos limpar, venha nos fazer mais alvos que a neve nessa manhã, nesse dia. Espírito Santo, que seja um marco para a nossa vida, que seja um tempo de mudança. Mudança para a nossa família, mudança para a nossa igreja, mudança para a nossa sociedade. Espírito de Deus, faça algo sobrenatural. Senhor, a Páscoa marca as nossas vidas, a Páscoa muda a nossa história. Senhor, que esse momento profético se repita agora, Senhor, em nome de Jesus. E que seja um novo tempo, uma história de vida, de arrependimento, de ressurreição e de vida eterna, salvação eterna. É o que nós te pedimos, te louvamos, te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Há 2000 anos atrás, o universo presenciou um fato que mudou a história de toda a humanidade. Há 2000 anos atrás, o Deus se fez homem, habitou entre nós, se entregou na cruz, mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou e está vivo pelos séculos dos séculos. Naquele momento, o céu se escureceu, a terra tremeu, tudo parou naquele momento, mas Ele estava vencendo a morte naquele dia e garantindo a minha e a tua vitória. Então nós vamos continuar adorando nesta manhã a esse Rei eterno que morreu, mas que está vivo pelos séculos dos séculos. Nós vamos cantar que Ele é para sempre exaltado, que Ele será para sempre adorado, e quando essa adoração terminar na terra, nós estaremos para sempre no céu, adorando e exaltando ao nome dEle. Vamos continuar adorando o nome do Senhor. Receba a adoração da tua igreja, Senhor. Receba os louvores do teu povo que te ama e que te adora. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado Ele levou. Levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou. Ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou.
Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Cante essa verdade nesta manhã. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, porque Ele vive, oh, temor não há. Mas eu bem sei, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Declare mais uma vez isso. Porque Ele vive, adore a Ele, eu posso crer no amanhã. Ele vive, porque Ele vive, temor não há, temor não há. Mas eu bem sei, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos, está nas mãos do meu Jesus,
que vivo está. Tua casa, tua vida, tua família estão nas mãos do Senhor, então não temas. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, é o que diz o Senhor. Não temais aquele, o Cordeiro vivo, o Cordeiro que venceu a morte. Aleluia. Oh Jesus, a tua igreja se prostra nesta manhã para te adorar, para te render adoração, Senhor. Reconhece que só tu és digno, Deus, que não há outro além de ti, Senhor. Oh, aleluia. Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, digno de glória, digno de adoração. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Ele é digno. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei.
Sabe, queridos, Eu creio. oportunidade nós temos de estar ainda adorando esse Deus. Que a presença do Espírito Santo toque o teu coração aí na tua casa, porque o Espírito Santo, a presença de Deus não está apenas aqui, mas ela está aí no teu coração, no teu lar, porque o Espírito Santo foi colocado dentro de cada um de nós, queridos e queridas do Senhor. Ele pode ser adorado em qualquer lugar. A mulher samaritana perguntou: Senhor, onde se deve adorar? É neste monte ou em Jerusalém? Mas ele disse para ela: não é no monte, nem em Jerusalém, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, e o Pai procura os tais que assim o adorem. Ei, aí na tua casa, Deus está procurando adoradores, e que a tua casa seja achada como um altar de adoração e de intercessão ao Senhor, como um altar de adoração que traz a glória, que traz a presença de Deus. Porque a igreja agora não está apenas aqui no templo, mas ela está espalhada sobre a face da terra para manifestar a glória de Deus, manifestar o conhecimento de Deus. Ele é santo, Ele é santo, Ele é poderoso, e Ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E como ainda não se consumou os séculos, Ele está conosco, está em nós, e por isso nós podemos continuar adorando, exaltando o nome dEle, glorificando e declarando que Ele é santo. Declare mais uma vez isso. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Ele vai voltar um dia. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. A paz do Senhor, irmãos e irmãs, bom dia. É com muita alegria que mais uma vez estamos nesta manhã transmitindo este culto. Eu espero que quando esta mensagem chegar em sua casa, você esteja gozando de paz, tranquilidade e confiando no Senhor. Hoje nós celebramos um dia muito importante, que é o dia da Páscoa do Senhor. E quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós percebemos que é lá que nós encontramos a origem da Páscoa. Muitas vezes nós, acostumados com a nossa tradição cristã, nos esquecemos que das origens do Antigo Testamento, ou daquilo que Deus fez no Antigo Testamento, é que muitas vezes encontramos nessa tradição a continuidade para a nossa vida cristã. Páscoa, no sentido judaico, significa a libertação do povo do Egito. E nós vivemos então esta dinâmica da libertação, de uma grande libertação. O povo estava cativo há 430 anos no Egito. E Deus então, Ele foi invocado. Aqueles que estavam trabalhando no Egito se lembraram de Deus. E a palavra do Senhor nos diz que Deus se recordou da aliança feita com Abraão, Isaque e Jacó. Quando todas as pessoas, naquele momento, pensavam que Deus havia se esquecido, Deus entra em cena. E Deus diz: eu vou libertar o meu povo. Mas uma das coisas que nos chama muito a atenção é que Deus levanta um homem e ele diz: Moisés, eu serei contigo. Nós estamos vivendo num tempo em que nós não podemos fazer nada sozinhos. Especialmente não podemos fazer nada sem buscar a direção de Deus. E Deus ouviu a oração do seu povo. O coração de Faraó estava endurecido. Deus enviou as pragas. Mas a última praga sobre a nação do Egito, sobre o império poderoso do Egito,
era a morte de todos os primogênitos. E é interessante, queridos irmãos e irmãs, que naquele momento o Senhor, Ele dá a orientação aos pastores, Ele dá a orientação a Moisés, e Ele diz: olha, Moisés, a última praga, ela será muito difícil. O povo vai chorar. E então Deus revela aos seus escolhidos. Deus fala aos hebreus. Deus chama Moisés e diz para ele: eu escolhi fazer uma aliança com vocês. Então vocês vão celebrar a Páscoa. Vocês devem pegar um cordeiro. Vocês devem imolar o cordeiro. E você, Moisés, deve dizer a todas as famílias de Israel, na verdade, naquele tempo ainda conhecido como os hebreus, e você deve ensiná-los da importância deste momento, porque este tempo será lembrado como memorial para diversas gerações. E então Moisés instrui o seu povo, e ele diz: todas as famílias devem pegar um cordeiro, reunir a família e então celebrar a Páscoa do Senhor. Páscoa é passar, um verbo hebraico que significa passou, no sentido de que o anjo do Senhor passaria por cima. E então a orientação era que, ao imolar o cordeiro, as famílias então pegassem do sangue do cordeiro e com isopo molhasse os umbrais das portas de cada casa. E então naquela noite o anjo do Senhor passaria por cima. E daí a origem da palavra Páscoa, passar. O anjo do Senhor passou por cima do Egito. E o anjo do Senhor, quando passava e olhava, que em cada umbral da porta havia o símbolo do cordeiro, o sangue do cordeiro. O anjo passava por cima e aquela família era protegida. Neste contexto, então, os egípcios não foram instruídos. E é muito importante termos no nosso coração esta palavra, que nada acontece sem antes Deus revelar aos seus profetas. Deus revelou aos seus profetas. Deus falou a Moisés. Moisés instruiu o seu povo. E o seu povo então fez como o Senhor havia ordenado. E é interessante, queridos irmãos e irmãs, que nunca houve um momento tão trágico na história do Egito. O anjo do Senhor passou, e todos aqueles que eram poderosos, que tinham seus filhos primogênitos, foram visitados pelo anjo, e seus primogênitos morreram. E houve um clamor muito grande no Egito. Houve um choro sem precedentes no Egito. Todos os primogênitos estavam mortos. Há muitos filmes que narram, que mostram a atitude de Faraó quando pega o seu filho primogênito e vai diante do deus Ra, o deus do Egito, o principal deus do panteão egípcio. E ele com seu filho, nos seus braços, pede para que Ra, o Deus do Egito, possa trazer de volta o seu filho amado. Naquele momento não havia nada a se fazer, porque somente Deus, o Todo-Poderoso, aquele que criou os céus, a terra, o mar, aquele que fez os seres humanos, poderia fazer algo sobrenatural. Ele havia prometido a Moisés: Moisés, eu serei contigo, e eu libertarei o meu povo com mão forte. Não é você, Moisés. Eu sou o Senhor.
Quando Moisés perguntou para ele: Senhor, quando eu chegar diante de Faraó, ele vai me perguntar: em nome de quem eu estou indo? E a resposta do Senhor foi: você vai dizer para ele: o eu sou me enviou. E durante então as 9 pragas, Faraó cedia, mas depois tinha seu coração endurecido. Até que no último momento, Deus mexe com aquilo que é fundamental para toda a família. Mexe na herança, na primogenitura, no filho primogênito. E naquele instante, então, o anjo do Senhor, ele respeita os hebreus por causa da aliança feita com Abraão, Isaque e Jacó. Eu quero logo profetizar sobre a sua vida nesta manhã. Você que está na sua casa, você que está junto aos seus, eu quero liberar uma palavra, querido irmão, querida irmã. Se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, se você tem ouvido a voz do Senhor, não deixe o seu coração ficar atribulado. Não permita que os momentos difíceis tire a sua esperança, a sua fé, porque há uma aliança sobre nós. Páscoa entrou para a história dos hebreus como um tempo de libertação, onde Deus entrou em cena, onde Deus libertou o seu povo, onde Deus mostrou a sua bondade para aqueles que aceitaram a sua aliança. No Novo Testamento, então, há um momento muito significativo, quando os judeus celebravam uma Páscoa, e Jesus, então, olhando para essa tradição do Antigo Testamento, faz questão de fazer a sua última Páscoa, a sua última ceia com os seus discípulos e também suas discípulas. E então ele diz claramente aos seus discípulos: vocês não tomarão novamente desta ceia até que eu volte. E é interessante, irmãos e irmãs, que nós temos a ceia judaica e a ceia cristã. E em muitos momentos nós, como cristãos, celebramos a ceia judaica pela manhã e a ceia cristã à noite, porque uma é complemento da outra, mas a segunda é a nova aliança. A segunda cobre a primeira com um sentido teológico extraordinário. O mesmo Deus que libertou o povo no Egito, agora nesta nova aliança, segue libertando o seu povo, segue ouvindo as orações do teu povo. Nós estamos num momento, queridos irmãos e irmãs, de cativeiro. Nós estamos num momento de intenso sofrimento. Nós estamos num momento em que nós nos voltamos de todo o nosso coração para o Senhor. E é isso que move o coração de Deus. É isso que chama a atenção de Deus. Nós acreditamos como igreja que Deus está sacudindo a terra. Nós acreditamos como igreja que Deus está fazendo coisas novas. Nós acreditamos como igreja que Deus está nos levantando para um novo tempo, um tempo extraordinário, um tempo de colheita, um tempo de santificação, um tempo de oração, de conversão. E assim, nossos corações não serão endurecidos como o coração de Faraó. Deus tem preparado a igreja para um tempo, talvez o seu último tempo. Talvez sejamos a última geração. É muito provável que sejamos a última geração. Não podemos afirmar, porque outros fizeram isso antes de nós. E Jesus já advertiu: não se preocupem com dias, estações ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas vos compete conhecer apenas uma coisa: recebereis poder
ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins do mundo. Deus tem nos chamado, Deus tem nos despertado, Deus tem nos levantado para ser esta geração. Nós vamos impactar a nossa cidade, nós vamos impactar a nossa geração. Um grande avivamento está chegando. Fique firme, creia, porque Deus está soprando sobre o Brasil, Deus está soprando sobre o estado do Rio de Janeiro, Deus está soprando sobre a cidade de Três Rios, e nós seremos aqueles que verão a glória de Deus se revelando no meio de nós. Muito bem. Quando nós tomamos conhecimento de comunidades judaicas, e nessa semana muitos judeus estão reunindo seus filhos e filhas também. Eu não sei se vocês já ouviram como acontece uma celebração judaica, mas, por exemplo, na zona sul do Rio de Janeiro, onde a classe média e a classe alta está mais concentrada, há uma comunidade judaica. E eu tive a oportunidade, num dos momentos em que eu pastoreava uma cidade no Rio de Janeiro, de entrar em contato com alguns judeus, e eles me contaram uma experiência, e como é bonito. Veja, nós estamos vivendo num tempo onde, mesmo tendo recursos financeiros, você está privado de algumas coisas. E sabe o que o judeu faz quando reúne a sua casa? Mesmo sendo de classe média ou classe média alta, em muitos condomínios, por exemplo, da Barra da Tijuca, ou às vezes da zona sul do Rio de Janeiro, e eu estou falando aqui do Rio de Janeiro porque é o contexto em que eu nasci e fui criado, o pai, ele arma uma tenda numa cobertura, por exemplo, e se há uma comunidade de judeus, eles fazem isso, se organizam para que seja feito assim. E há um ritual muito importante, muito bonito. Há uma liturgia, mais no sentido pedagógico, de nos ensinar o que fazer. E num dado momento, ele pega o seu filho, sua filha, e leva para esta tenda, onde seu filho ou filha fica privado de algumas coisas por alguns dias. E então eles celebram com alguns elementos sobre a mesa, como por exemplo, o cordeiro, como por exemplo, o pão asmo sem fermento, como por exemplo, as ervas amargas, como também como exemplo, ou por exemplo, as uvas, as maçãs. E então, num dado momento, é muito bonito. Você deveria depois pesquisar e ver como é bonito e como é cheio de significado. Então, entra uma criança e pergunta: papai, o que é isto? E naquele momento, o pai pega o pão e diz: este pão sem fermento, meu filho, significa que nós saímos depressa do Egito. E conta a história. Em outro momento entra outra criança e pergunta: papai, o que significam as ervas amargas? E o pai diz: meu filho, estas ervas amargas simbolizam o tempo em que nós sofremos, fomos castigados, privados da liberdade, e naquele tempo a nossa vida se tornou amarga. E então, num determinado momento, eles fazem a refeição do cordeiro. E então, tem também o vinho. O vinho simboliza a alegria. E aí entra uma criança e diz assim: papai, o que significam essas frutas?
E o pai diz: essas frutas significam, meu filho, que a escravidão passou, que a peste que veio sobre o Egito acabou, e que o Senhor nos levou para a terra que mana leite e mel. Então, todos naquele momento participam e comem das frutas doces, lembrando que um novo tempo aconteceu, que Deus os tirou do Egito e os conduziu a uma terra ampla, uma terra que manava leite e mel. Então uvas, maçãs, frutas doces são oferecidas. Queridos irmãos e irmãs, nós não estamos vivendo os últimos dias, mas Deus está nos levando a refletir sobre a situação em que nossa igreja, ou que nossas igrejas estavam vivendo. Nós, em muitos momentos, estávamos dormindo na luz. Nós nos reuníamos para muitos ensaios. Nós nos reuníamos para muitas atividades voltadas para dentro. E agora Deus está nos chamando, como quem diz: vocês precisam ficar em casa, vocês precisam pensar com profundidade na fé, edificar a casa de vocês, depois vocês vão voltar para o templo, e do templo vocês vão sair para a rua. Então se cumpre a promessa: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, para que sejam testemunhas em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. Queridos irmãos, quando Jesus celebra a Páscoa com seus discípulos, ali na mesa estão os elementos da ceia judaica. Jesus era um judeu, mas Jesus então, num momento muito forte, simbolizando o Cordeiro Pascal, ele faz uma nova aliança. Veja que Deus em Cristo agora revela mais uma vez aos seus queridos, aos seus escolhidos. E ele diz para os seus discípulos na última ceia: eu desejei tomar com vocês esta última Páscoa. E ele toma o pão e ele diz: este é o meu corpo, que será oferecido por vós. Fazei isso todas as vezes que o comerdes em memória de mim. Sabe, lá no Egito, o cordeiro teve que ser sacrificado. E o sangue do cordeiro é que foi aspergido sobre os umbrais das portas das casas. Neste momento Jesus está dizendo: eu sou o Cordeiro de Deus. Este é o meu corpo. Fazei isso em memória de mim. Talvez os discípulos não estivessem compreendendo exatamente, mas mais tarde compreenderam, se tornaram evangelistas, apóstolos, e nos ensinaram esta verdade espiritual. E de igual maneira, depois de haverem ceado, ele tomou o cálice e ele disse: este é o cálice da nova aliança do meu sangue, uma nova aliança. Fazei isso todas as vezes em memória de mim. E ali era o sangue do Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. E ali ele oferece aos seus discípulos dizendo: tomai, bebei, façam isso todas as vezes, sempre em memória de mim. É a nova aliança. Jesus Cristo entrega o seu corpo como cordeiro que foi levado ao matadouro. Jesus dá instrução aos seus discípulos e a todos nós da importância do seu sangue, que uma vez aspergido sobre os umbrais da nossa cabeça,
da nossa casa, nos livra da peste, nos livra da maldição, nos livra da praga, porque o sangue do Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo está sobre a minha vida, está sobre a sua vida, está sobre a sua casa. Eu posso ver neste momento sua casa coberta pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é o sentido da ceia. E muitas vezes nós tomamos a ceia sem nos lembrar ou valorizar que ela está ligada a uma tradição teológica do Antigo Testamento. Páscoa é libertação, antes de ressurreição. Páscoa é libertação, e o povo saiu pela mão forte do Senhor. Nós sairemos desta situação, desta pandemia, pela mão forte do Senhor. O Eu Sou nos chamou, o Eu Sou nos enviou. Nós estamos sendo guiados por Ele, e Ele nos livrará de todo mal. 1000 poderão cair de um lado, 10.000 poderão cair de outro, mas nós não seremos atingidos. Queridos, algo extraordinário está acontecendo. Deus está fazendo coisas novas. Eu gostaria, nesta oportunidade, de ler a palavra do Senhor, mas agora no Novo Testamento. E eu não vou me alongar, mas é importante fazer a leitura da palavra, e ela se encontra em Lucas, capítulo 24, e nós vamos abordar alguns aspectos de uma pessoa que em meio à crise desiste e pensa em voltar atrás. E para isso nós vamos nos utilizar de duas pessoas, de dois discípulos, que em algum momento foram atraídos pela palavra de Jesus. Em algum momento se sentiram atraídos pelo movimento de Jesus. Em algum momento tiveram a oportunidade de caminhar de muito perto, que criaram expectativas a respeito do Messias, daquele que João Batista havia declarado como sendo o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Dois discípulos, em Lucas capítulo 24, vejam o primeiro versículo: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram eles ao túmulo. Vejam, é assim que começa o capítulo 24. Agora o versículo 13 diz assim: naquele mesmo dia, dois dos discípulos, naquele mesmo dia, dois deles estavam caminhando para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 70 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou-se deles. Seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntaram. Veja, então lhes perguntou Jesus: que é isto? O que vos preocupa? Vamos seguir com a leitura. Ides tratando à medida em que vocês caminham. E eles pararam entristecidos. Versículo 18 diz: um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és um único, portanto, ou porventura, que estando em Jerusalém ignoras as ocorrências desses últimos dias?
Do que este discípulo está tratando aqui? Da Semana Santa, da sexta-feira, da paixão, do sábado, do grande silêncio. És o único que, porventura, não sabe o que aconteceu em Jerusalém nestes últimos dias? E explicaram. Depois de Jesus ter feito a pergunta, quais? Explicaram. O que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte, e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que ele havia de redimir Israel. Neste momento, queridos irmãos e irmãs, além da pandemia, existe uma outra dificuldade, que é a luta política. As diversas concepções e percepções daquilo que é o melhor para a nação. E nós sabemos que as eleições já terminaram. E que se existe alguma coisa que nós devemos defender neste momento, é o espaço da oração, da coerência, que neste momento nós não devemos buscar nenhum viés político, seja de esquerda ou de direita, mas que todos nós devemos sim colocar os nossos olhos e a nossa atenção naquele que de fato pode realizar alguma coisa. Não é tempo de divisão, não é tempo de partidarismos, mas é tempo sim de guardar as suas convicções para o momento oportuno. Mas o momento oportuno não é este. A nação precisa de estar unida. Nós precisamos estar com os nossos olhos voltados para Deus. A palavra do Senhor é clara. Chorem os sacerdotes, chorem os ministros do altar. Nós, como igreja, devemos chorar. Nós, como igreja, devemos nos arrepender. Nós, como igreja, devemos colocar a nossa boca no pó, porque diz Jeremias, talvez assim haja esperança. Com todo respeito, a nossa esperança não virá do presidente da República. A nossa esperança não virá do governador do estado ou do prefeito da nossa cidade. Muito embora sejam autoridades estabelecidas e constituídas, e nós devemos respeitá-los. Mas nós precisamos, como povo de Deus, como povo da aliança, nos concentrarmos naquilo que é o mais importante neste momento, porque não há ninguém que mais poderoso que seja, tenha resposta para o que nós estamos vivendo. A nossa resposta vem do Senhor. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E Ele te guardará, para que nenhum de seus pés tropece. Nosso socorro vem do Senhor. As orientações são importantes, mas o mais importante, sobretudo, é equilibrar, é viver uma vida cristã equilibrada e orientada pelos princípios da palavra de Deus. Nós, como igreja, já cumprimos todos os protocolos, já entendemos todos os decretos, já estamos observando cada um deles. Se tínhamos que fazer isso, já estamos fazendo.
Mas há uma crítica neste momento. Não são os decretos que vão mudar. Deus há de nos dar sabedoria, Deus há de nos dar graça, Deus há de abrir os céus. Por isso, chorem os sacerdotes, chorem os ministros do altar. E para usar um texto que tem sido muito utilizado nesses últimos dias, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, jejuar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, virei e sararei a sua terra. Ou como na Páscoa da antiga aliança, que diz assim: então o Senhor ouviu a oração do seu povo por conta dos seus opressores, e o Senhor resolveu descer, olha que coisa extraordinária, e viu como os egípcios estavam sendo maltratados, estavam sendo castigados, e Deus providenciou a libertação. No Novo Testamento, irmãos e irmãs, havia uma situação muito interessante. Sempre na época da Páscoa, o Império Romano ou enviava uma grande tropa para reforçar, porque o povo vivia naquela expectativa de que um novo rei ia surgir, um novo Messias ia aparecer. E diante desta convicção, a semana da Páscoa, ou a semana que antecedia a Páscoa, era uma semana de muitos tumultos na cidade de Jerusalém. E em algumas ocasiões, o próprio imperador entrava na cidade, porque os judeus ficavam com uma grande expectativa a respeito do surgimento do Messias. E é neste contexto que Jesus está pregando, anunciando, e as autoridades estão com medo, porque, ao que parece, as pessoas estão olhando para ele e estão enxergando nele os sinais do Messias, como diz lá Isaías: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, o Senhor me ungiu para pregar libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos, e anunciar um ano aceitável do Senhor. E Jesus havia dito isso numa sinagoga, num dia de sábado, dizendo: hoje se cumpriu em mim esta escritura. Todos estavam atentos em Jesus. Havia um plano para matá-lo. E então, numa semana, Jesus, na semana que antecede a Páscoa, Jesus entra com uma multidão no sul, e no norte está entrando nada mais, nada menos do que o imperador. E esse é um fato muito interessante, histórico e teológico, porque enquanto o imperador entrava, ou aqueles que estavam em seu nome, entravam com suas tropas, com suas armas, para proteger a cidade. Enquanto eles entravam por um lado da cidade, pelo outro entrava Jesus, montado num jumentinho. E enquanto lá eles diziam: bem-vindo, ou bendito, o César, o imperador, a grande massa estava reunida do outro lado, dizendo: bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. E ali começa a Semana Santa.
Ali é que dá origem à Semana Santa. Jesus entra no templo. Jesus discorda de muitas coisas. E ele diz: vocês estão fazendo da casa do meu pai outra coisa. Este lugar é casa de oração. E o primeiro embate são com os vendilhões do templo. Então, durante toda aquela semana, acontecem muitas coisas, até que culmina no seu julgamento, na sua morte. E aí nós estamos já na sexta-feira da paixão. E é nesse contexto, talvez você tenha se perguntado: pastor, mas quando é que o senhor vai entrar no assunto? Eu já entrei. Agora eu quero fechar o assunto. É neste contexto que entra os discípulos de Emaús. Eles simbolizam algo muito importante para nós hoje. Eles nos trazem lições importantíssimas para o tempo em que estamos vivendo. Eles são pessoas que viram tudo o que aconteceu naquela semana. Só que, como muitos cristãos hoje estão sendo avivados, como muitos cristãos hoje estão aumentando a sua fé, estão ampliando a sua esperança, estão acreditando nos sinais, existem também muitos que estão se desesperando. Pasmem, Jesus já nos prometeu: no mundo vocês terão aflições. E há diversos textos que dizem: e haverá morte, doenças, guerra, rumores de guerra, fome. Enquanto muitos neste momento se reorganizam para um tempo de avivamento, porque ele virá, outros se desesperam, cuidando de si mesmo. E quando eu falo de cuidar de si mesmo, não tem nada a ver com cuidar para não ser infectado ou passar o vírus adiante, mas cuidando tanto de suas próprias coisas, que não estão discernindo o tempo em que Deus está levantando a sua igreja para fazer algo novo. Deus já começou algo novo e Ele está reunindo, arregimentando a sua igreja, chamando os seus escolhidos, porque o tempo que nós vamos viver será um tempo sem precedentes. Nós viveremos um avivamento sem precedentes. Nós viveremos o tempo de ver multidões entrando em nossos templos, de ver salas de oração, de ver movimentos de louvor e adoração contínuo, onde nós não teremos que chamar ninguém, porque nós mesmos estaremos tão cheios de Deus, tão cheios da presença de Deus, que ao entrar não será um ensaio, mas será um momento de adoração, de celebração, de batismo com o Espírito Santo. Deus tem nos chamado para este tempo, um tempo de conversões, mas há aqueles que desanimam, há aqueles que, no lugar de viver a Páscoa, vivem a sensação da sexta-feira da paixão. Pior, há aqueles que vivem a sensação do sábado, do silêncio. Mas enquanto o mundo fazia silêncio, o Pai estava trabalhando. Querido, o céu não está fechado. Ele nunca recebeu tantas orações.
Nunca houve tanto clamor. Talvez no século 21 essa seja a primeira experiência. Os céus está sobrecarregado de orações. Deus está olhando para o seu povo, para o povo da sua aliança. E esses 2 discípulos então saem de Jerusalém. E a ordem era para que não saíssem de Jerusalém. E eles saem de Jerusalém e vão para onde? Para Emaús. Eles vão como que dizendo: nós vamos voltar à nossa vida comum. Nós vamos voltar a fazer as mesmas coisas que nós fazíamos antes. Quando na verdade Deus está num movimento oposto. Preste atenção, meu irmão, preste atenção, minha irmã, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus está num outro movimento. Cuidado para você não perder o tempo de Deus, o kairós de Deus. Deus está no novo tempo, Deus está num novo momento, Deus está chamando os seus filhos. Os discípulos de Emaús nos ensinam que a frustração pode nos impedir de ver, que o medo, a angústia, pode nos cegar diante daquilo que Deus deseja realizar neste tempo. Então eles deixaram Jerusalém e foram para Emaús, que distava 12 estádios, talvez 12 ou 13 quilômetros. E é interessante, e eu estou caminhando para a finalização deste tempo de mensagem. Eles se propõem a caminhar sem Jesus. Eles se propõem a caminhar com frustrações. Eles se propõem a caminhar depois de um tempo de decepção. Por quê? Porque queriam ver as coisas do seu ponto de vista e não do ponto de vista de Deus. Então disseram: basta, vamos voltar, vamos fazer as coisas que fazíamos antes. Eu quero deixar uma palavra para você na sua casa nesta manhã: sua vida nunca mais será a mesma. Deus está te chamando. E ainda que você esteja decepcionado, frustrado, triste com este momento, o Senhor Jesus está caminhando contigo. Eles caminhavam e Jesus apareceu para discipular, para caminhar com eles. Se você está perto de uma pessoa aí na sua casa, neste momento, assistindo junto este culto, diga para ele: você não está sozinho, nós não estamos sozinhos, Deus está conosco. E então Jesus aparece, e eles estão como que impedidos de ver, porque como poderiam compreender isso? Eles precisavam crescer espiritualmente, e é isso que Deus está nos fazendo neste tempo, nos fazendo crescer espiritualmente. E então Jesus pergunta: do que é que vocês vão conversando à medida em que vocês caminham? E eles disseram assim para Jesus, sem saber que era o mestre: mas tu és um único que, estando na cidade de Jerusalém nesta semana, não viu o que aconteceu? Como as nossas autoridades e os nossos principais sacerdotes prenderam a Jesus o Nazareno, o condenaram e o crucificaram, e nós esperávamos que ele fosse aquele que haveria de redimir Israel. E Jesus vai caminhando com eles, e Jesus então vai mostrando para eles, falando com eles, citando todas as Escrituras, a começar pelos profetas. Moisés e os profetas.
E ele começa também a falar que o filho do homem deveria padecer e passar por muitas aflições. E num dado momento eles estão chegando em Emaús, na vila de Emaús. E então os discípulos fazem menção de entrar na casa. Mas Jesus faz menção de ir adiante. E naquele momento o coração já está aquecido. Eu sei que no meio desta tribulação, desta dor, desta insegurança, Deus está aquecendo o seu coração, meu irmão. Deus está aquecendo o seu coração, minha irmã. Deus está falando com você nesses dias. E então, eles dizem, fica conosco. Que coisa maravilhosa! Este é o tempo de dizer para Ele, Senhor, fica conosco, vem para a nossa casa. Olha que algo maravilhoso. Senhor, não passe adiante de nós, fique conosco, fique em nossa casa. Você, meu amigo, que está sendo neste momento direcionado a esta palavra, talvez você não seja da igreja, talvez você ainda não seja do movimento de Jesus, ou talvez você seja um afastado, alguém que se afastou dos caminhos do Senhor. E a palavra do Senhor nesta manhã nos chama a atenção. Ei, chame Jesus para estar na sua casa. Chame Jesus para estar junto. Diga para Ele, não, por favor, não vá adiante. Não, por favor, não siga. Por favor, não nos deixe sozinhos. Eles ainda não sabiam que era Jesus. Mas eles disseram isso em alusão à palavra que aquele mestre os conduzia e que aquecia seus corações. Talvez você não consiga ver Deus no meio da tempestade. Talvez você não consiga ver a presença de Deus. Talvez você esteja como que cego diante de tantas palavras. E aqui eu quero deixar como pastor da Igreja Metodista uma mensagem muito especial para você. Muitas pessoas têm feito lives. Muitas pessoas têm falado na internet. Nunca se evangelizou tanto. Mas cuide de ouvir o seu pastor. Cuide de dar atenção para aquele que conhece o seu contexto, que conhece a sua família, que conhece a sua realidade, que quando tudo isso passar, ele vai estar junto. Porque aqueles que falam na internet continuarão lá na internet, mas quando este tempo passar, a comunidade vai voltar e você vai ter necessidades de relacionamento, de cuidado. Aquele que tem pastor, honre o seu pastor. Se você é de outra denominação, ouça o seu pastor. Honre o seu líder, porque é ele que cuida de você. Pastor, e quanto aos outros que estão falando, ouça tudo. Retenha o que é bom. Mas não se esqueça do seu lugar de pertencimento. No lugar onde você tem sido edificado e será edificado e cuidado quando tudo isso passar. Não se esqueça que você tem um lugar para voltar. Um movimento está te esperando. Que nossa igreja será uma igreja ainda mais forte, ainda mais atuante, ainda mais abençoadora. Vamos terminando dizendo que Jesus então sentou com eles e eles pegaram um pão. E nós conhecemos a Jesus não pelas palavras que as pessoas nos dizem a respeito dele, mas nós conhecemos o nosso Jesus, o nosso Mestre, pelas suas atitudes.
E quantas vezes aqueles discípulos haviam visto Jesus fazer, e agora quando eles olharam e eles disseram, é isso que ele faz. E quando Jesus toma o pão, dá graças e parte o pão, os dois discípulos olham para ele e dizem, é o Mestre. E quando eles dizem, é o Mestre, ele desaparece. E eles então saem correndo e voltam para Jerusalém e começam a elaborar um discurso para os discípulos, ele apareceu para nós. E quando eles chegam, os discípulos estão dizendo, sim, ele veio até aqui também falar conosco. As mulheres foram no sepulcro, elas tiveram uma visão de anjos, e os anjos diziam, ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Páscoa é libertação do pecado, é libertação daquilo que nos paralisava, é um chamado de Deus para a ressurreição. Que nessa manhã haja ressurreição na sua casa, ressurreição dos seus sonhos, ressurreição dos seus projetos. Ainda que você tenha levado algum prejuízo financeiro, Deus é infinitamente mais poderoso para restituir aquilo que você perdeu. A única coisa que você não pode perder é a fé e a esperança. O nosso Redentor vive, e Ele se levantará. Em algum momento essa pandemia vai passar, porque no levantar de suas mãos, Ele vai repreender. A vigilância sanitária está certa. Os profissionais de saúde estão corretos. Não foi Deus que criou essa pandemia. Eu já disse isso diversas vezes, eu não consigo crer num Deus que faz o mal. Mas consigo crer na soberania dEle para permitir, para dizer aos homens, prestem atenção. Voltem-se para mim, e eu me voltarei para vocês. Se convertam de todo o vosso coração, e isso com choro, clamor. E então os discípulos de Emaús não ficaram em Emaús, mas voltaram para Jerusalém, e dali não temos mais notícias deles, mas temos uma certeza. Eles viveram uma vida cheia da presença de Deus e se tornaram missionários, se tornaram pessoas que certamente disseram a muitas outras pessoas, o nosso Jesus está vivo, nós o vimos, nós falamos com Ele, no momento da desilusão, no momento da frustração, no momento da tristeza, quando nós pensávamos estar sozinhos, Ele caminhou junto com a gente. No momento em que nós pensávamos que estávamos sozinhos, Ele apareceu para falar com a gente. Ele aqueceu nosso coração. Ele ministrou sobre nós. Ele nos deu a paz. Ele nos fez voltar para o caminho. Ele nos encheu de esperança. Nós tivemos sim um encontro com Jesus. Que Deus te abençoe. Que uma nova Páscoa aconteça na sua vida e na vida da sua família. Que um grande avivamento venha e te inunde. E que você se deixe trabalhar, porque Ele te levantará. Pode repetir para a pessoa que está do seu lado aí na sua casa ou no lugar onde você estiver ouvindo. Deus
está caminhando com você. Ele não está disperso. Ele não foi para outro lugar. Ele caminha com você. Ele te instrui. Ele te chama de volta. Ele te chama para a comunidade. A internet é muito boa. E ela será um suporte muito importante quando esse tempo passar. Mas nada substituirá o abraço. Nada substituirá a ceia. Nada substituirá o convívio comunitário. É certo, e eu tenho conversado com algumas pessoas, que nós não teremos apenas a igreja real agora, teremos também a igreja virtual. Mas ela será um suporte mais que necessário. Mas Deus te chama, te prepara para que você volte, para que você dê muitos frutos, para que você seja muito feliz. É tempo de abençoar a sua casa, é tempo de abençoar a sua esposa, é tempo de abençoar o seu filho, a sua filha, é tempo de ver o que Deus está fazendo na sua casa. Na semana anterior nós ministramos a ceia online. Muitas pessoas tiveram experiências extraordinárias. Hoje nós estamos falando da Páscoa. Lá na frente nós teremos a celebração da Páscoa de forma mais festiva, mas por hoje, que fique apenas o sentido teológico de que nos momentos de dificuldade é que Ele se atenta, é que Ele inclina os seus ouvidos e ouve a nossa oração quando chamamos por socorro. Que Deus te abençoe. Tenha um excelente domingo na presença do Senhor. Viva a Páscoa. Celebre a ressurreição. E viva a ressurreição dos seus sonhos e dos seus projetos. Porque o nosso Deus, Ele tem prazer em nos abençoar. Curve a sua cabeça neste momento. Vamos orar. Deus Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus Filho, Redentor e Salvador, Deus Espírito Santo, Confortador, Consolador, ministre a sua bênção sobre a sua igreja neste momento. Abençoe, Senhor, esta família, que reunida, Senhor, através desta mensagem, pode dizer: bendito seja o nome do Senhor. Que o Senhor neste momento aqueça o seu coração, que você o convide para estar sempre caminhando contigo, liberando uma palavra e fazendo com que você cresça e volte para o lugar de onde você jamais deveria ter saído, da presença de Deus. Talvez você nesta manhã, ou no momento em que você ouve esta mensagem, tenha o desejo de entregar a sua vida para Jesus. Se isso está acontecendo neste momento, porque nós vamos compartilhar esses vídeos até que cheguem muitas outras pessoas da nossa família, nossos amigos. Então, se você sentir o desejo, é só você curvar a sua cabeça, é só você falar: Senhor Jesus, eu sou teu, salva-me. Senhor Jesus, eu sou tua, salva-me. Senhor Jesus, eu estou entregando a minha vida, eu estou retornando para Jerusalém, para esperar o tempo, e você certamente terá uma vida abundante, cheia de paz, de bênção e de alegria. Agora, neste momento, estenda as suas mãos para receber a bênção do Senhor. E que o amor do Deus Pai, o Todo-Poderoso, a redenção do seu Filho Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida e para sempre. Amém e amém. Uma boa Páscoa para todos. Que Deus te abençoe.